Agora a gente vai conhecer a jornalista Juliana Dantas. Ela é apresentadora do podcast Finitude, que traz reportagens sobre terminalidade, envelhecimento, qualidade de vida, cuidados paliativos, morte e luto. A Juliana passou a se dedicar a esses temas depois que ela teve uma experiência pessoal e ela explica por que ela considera tão importante falar sobre cuidados paliativos. Olha só. Na verdade, desde 2008, 2009, mais ou menos, eu tenho contato com cuidados paliativos, mas mais de perto, desde 2008, quando a minha avó materna, a dona Olga, e o meu pai, o Audálio, tiveram o privilégio de morrer sob cuidados paliativos. Por que eu falo privilégio, né? Uma vez que eles morreram, por que isso é bom? Porque chega uma hora em que não é mais que vai morrer, mas como vai morrer. Então, tanto meu pai quanto minha avó, eles tiveram diferentes tipos de câncer, eles já estavam numa idade avançada e com a doença em estágio avançado. Para a gente, chegou um momento em que o que importava era que eles tivessem dignidade pelo tempo que eles tivessem de vida, né? E no Brasil a gente morre muito mal, a gente morre sem assistência ou com assistência demais, na verdade intervenção demais, né? Então, quanto mais dinheiro, mais entuba, mais seda, mais prolonga artificialmente a vida. E o que eu acho que no Brasil a gente precisa ter é uma discussão sobre os nossos limites de dignidade. Então, o que faz sentido para você diante de um diagnóstico de uma doença ameaçadora de vida? Não necessariamente terminal, mas uma doença que ameace a sua vida. Pode ser que você nem venha morrer dela, mas você precisa já dessa abordagem de cuidado paliativo de uma maneira global, né? Então, te vendo como um ser humano por inteiro, com o seu histórico, com a sua biografia, com as suas preferências, e não como a sua doença, e também sendo assistido de maneira horizontalizada pela equipe, não só por médicos, como por enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, quem mais tiver ali para amenizar a sua dor. Ouvindo a Juliana falar, eu fiquei muito lembrando que ela falou sobre o pai dela que teve câncer. Eu comecei a me questionar sobre isso também quando o meu pai foi diagnosticado com câncer, porque é um sofrimento muito grande. É uma doença que, num estágio avançado, ela dá sintomas e sintomas muito difíceis, é uma dor muito grande. Então, em algum momento, eu comecei a falar justamente o que você trouxe no começo do programa. Vale a pena a gente passar a vida dessa maneira com a pessoa que a gente ama tanto, sofrendo daquela maneira? Ou a gente quer que essa pessoa descanse e pare de sofrer? Então, é um questionamento que eu tive e era muito difícil ver o sofrimento. Então, acho que a gente tem que começar a pensar cada vez mais sobre isso, né, Carnão? Existe um sofrimento álgico, que é a dor, né? A dor que acompanha muitas doenças, né? Mas existe um outro sofrimento que é o cansaço assim, de internações, de veias sendo picadas, de ambiente hospitalar, por heróicos, simpáticos e afetivos, que sejam médicos, enfermeiras, assistentes. O ambiente hospitalar é um ambiente que baixa muita a resistência. O hospital nunca é neutro, ou ele ajuda ou ele atrapalha, ele nunca é neutro. Então é muito complicado isso. E esses processos tão comuns, como eu vivi também no caso da minha mãe, baixa, volta para casa, aumenta a esperança, volta para o hospital, volta. Isso destrói a família e destrói a pessoa. É muito complicado saber o momento exato, mas a vida não é só um feixe de elétrons. A vida não é só uma descarga elétrica no cérebro. A vida é um conjunto de coisas que inclui vontade de viver, dignidade e vontade de estar enfrentando. Porque há pessoas que enfrentam dores atrozes, mas lutam contra isso porque querem estar ali. Mas nós temos que respeitar uma das coisas mais dolorosas para respeitar: a falta de vontade de continuar lutando sem dignidade e sem capacidade de equilíbrio, porque tem um momento que não há opioide que resista, não há remédio que termine com a dor. É muito complicado. E já que vocês compartilharam experiências pessoais, eu vou me permitir lembrar quando a minha avó também teve câncer, um câncer de bexiga,
E ela ficou muito mal, depois teve metástase, chegou aí para casa e voltou para o hospital. E a minha avó sempre foi uma mulher muito forte, muito altiva, era artista, cantora lírica. A gente costumava dizer que era o oposto daquela imagem de vó que a gente tem. E essa falta de disposição, esse cansaço, ele se manifesta em momentos diferentes a partir da personalidade da pessoa que está vivenciando aquilo. Então eu me lembro muito de, no último dia, eu fui a pessoa que foi no hospital no último dia de vida da minha avó, e ela estava extremamente fragilizada, com muita dor, a morfina não dava mais conta, e ela não conseguia mais falar, ela só conseguia gemer, ela não conseguia. E eu sentia no olhar dela o desespero de não conseguir comunicar o que estava doendo. Uma pessoa que era tão, né? Exato, e aí eu me lembro que os nossos últimos momentos foi, ela cantava pra gente, claro, ela é cantora, e eu sentei do lado da cama e comecei a cantar uma música que ela cantava, pedindo, era uma música de uma mãe que pede para a Virgem Maria embalar o filho dela que está doente. E cantei, e eu fui embora do hospital muito nervosa. Liguei para minha mãe e falei, cadê meu avô que não vem buscar minha avó? Sabe? Porque, e aí ela faleceu no mesmo dia, a minha mãe ainda me ligou e falou assim, o seu avô, responsável que é, percebeu o seu chamado e veio buscar logo, porque quando você manda é melhor obedecer. Mas isso é desesperador. Então, naquele momento, é claro que eu gostaria de ter a minha avó, é claro que eu gostaria de ter minha avó aqui comigo hoje, mas não dá, né? Você sabe que a maior dificuldade que eu tive foi, antes do meu pai morrer, eu falar pra ele, pai, pode ir. Porque eu vi como ele estava sofrendo. E eu falei, pai, pode ir, vai todo mundo ficar bem. Porque é isso, a gente pensa na pessoa. Falar? E essa é a maior prova de amor. Nossa, demais, Mari.